Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo da Bíblia que, sabe, à primeira vista parece só uma lista de nomes e números, bem seca. Mas, na verdade, Números 2 é uma aula espetacular sobre organização divina, e a gente vai entender direitinho por quê. Vamos começar com esse número aqui, que é de cair o queixo, 603.550. Esse era o total de homens israelitas de 20 anos para cima, prontos para o serviço militar. É, gente, hein? Uma nação inteira se preparando para marchar. Agora, para e pensa na escala desse desafio. A gente não está falando só de 600 mil homens. Estamos falando de uma população de milhões, se contarmos as famílias, as crianças, os rebanhos. Sem um plano, aquilo não seria um acampamento, seria um caos absoluto. E é aqui que entra a beleza da coisa. Não foi uma estratégia logística bolada por homens. Foi uma instrução que veio direto de Deus. O objetivo era muito claro: colocar ordem no meio do que poderia ser uma bagunça. Porque a confusão simplesmente não combina com a natureza divina. E este aqui era o projeto. Basicamente, a planta baixa de uma nação. Bem no centro, o santuário, o lugar da presença de Deus. E em volta dele, cada tribo no seu devido lugar. Vamos ver como essa estrutura genial foi montada pedaço por pedaço. A construção começa pelo leste, que era o lugar de honra. Essa era a vanguarda, sabe? A primeira divisão a marchar, puxando a fila da nação inteira sempre que o acampamento precisava se mover. E a liderança desse grupo cabia à tribo de Judá, comandada por Naasson. E olha, essa não foi uma escolha aleatória, não. Judá era a tribo de onde viriam os reis de Israel. Junto com eles, as tribos de Issacar e Zebulon formavam esse flanco oriental poderosíssimo. Somando todo mundo, o acampamento de Judá tinha 186.400 homens. Era a maior e mais forte de todas as divisões, e a posição deles, bem na frente, só reforçava esse papel de liderança que estava destinado à tribo de Judá. Ok, seguindo a ordem da marcha, a segunda grande divisão se posicionava ao sul do santuário. Aqui, o líder era Ruben, o primogênito de Jacó. Ao lado dele, as tribos de Simeão e Gade completavam o grupo, formando o segundo grande corpo do exército a se colocar em movimento. Agora, vamos para o lado oeste do santuário. Ali se formava a terceira divisão na ordem de marcha. Este era o acampamento de Efraim. E aqui tem um detalhe interessante, uma ligação familiar bem forte. Junto de Efraim, liderado por Elisamá, estavam Manassés e Benjamim. Todos eles descendentes diretos de Raquel, a esposa que Jacó tanto amava. E, finalmente, para fechar o perímetro, a divisão do norte. A posição deles era super estratégica, crucial mesmo. Eles eram a retaguarda. Sob a bandeira de Dan, este acampamento também incluía Aser e Naftali. Eles formavam tipo uma muralha protetora, sendo os últimos a marchar, garantindo a segurança de toda a nação enquanto ela se movia. O resultado final é esse que a gente vê. Uma nação inteira em movimento, mas perfeitamente organizada. Posições claras, responsabilidades definidas, mais de 600 mil homens em 4 divisões. E o ponto mais importante, não tinha confusão. Cada pessoa sabia exatamente qual era o seu lugar. Mas a ordem de marcha revela uma coisa ainda mais interessante. Ali, entre a segunda e a terceira divisão, vinha um grupo bem diferente. Eles não carregavam armas, não eram soldados. E a posição deles nos leva ao verdadeiro coração de todo esse projeto divino. Até agora a gente falou do perímetro, da força militar, mas o elemento mais importante de todo o acampamento não carregava uma espada. Na verdade, ele estava bem no centro de tudo. A tenda do encontro, ou o tabernáculo, era o coração pulsante da nação de Israel. A posição dele, bem no meio, não era só uma questão geográfica, era teológica. Significava que a presença de Deus era o centro da vida deles, da comunidade, da identidade como povo. E ao redor desse centro sagrado ficavam os levitas. Eles nem foram contados entre os exércitos. A função deles era outra: servir a Deus e funcionar como uma zona de proteção entre a santidade de Deus e o resto do povo. Tá, mas e aí? O que essa planta de acampamento antiga tem a nos dizer hoje? Vamos sair um pouco da geografia e entrar na teologia, para ver os princípios eternos que essa história toda ilustra. Essa estrutura antiga nos deixa com 3 lições muito poderosas. A primeira, ordem não é só logística, é um reflexo do caráter de Deus. A segunda, a verdadeira liderança é estabelecida com um propósito claro.
E a mais importante de todas, uma vida com força e direção precisa ser organizada em torno de um centro divino. Isso nos mostra um contraste gritante de liderança. O modelo de Deus não é sobre buscar uma posição para ser servido, mas sobre estar disposto a servir aos outros. É uma inversão total do conceito de poder, o modelo de serviço que Jesus exemplificou perfeitamente. O que nos traz de volta ao ponto principal. Assim como o tabernáculo era o centro físico do acampamento, o princípio é que Deus deve ser o centro da nossa vida. Isso quer dizer que todas as outras áreas, trabalho, relacionamentos, decisões, encontram seu lugar e propósito em relação a Ele. É dele que vem a nossa força e a nossa direção. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. A estrutura daquele acampamento não era só um jeito de marchar pelo deserto, era um mapa para a vida. A questão que fica é: como essa ideia de um centro divino se traduz na prática do dia a dia? Como a palavra de Deus molda as escolhas que a gente faz todos os dias?